Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 4, e nós vamos ler do verso 10 ao verso 22. Irmãos, dentro de alguns minutos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós entendemos que a ceia do Senhor, ela não é necessariamente um sacramento, ou seja, ela não confere graça ao que participa. Nós não cremos biblicamente que os elementos sofrem qualquer transformação, o pão se transforma em corpo, nem tampouco o cálice se transforma em sangue. Mas nós entendemos que a ceia do Senhor é um momento memorial. E o que quer dizer memorial? Sabe aqueles eventos que ficam marcados na sua história e que o tempo passa, mas quando você se lembra deles, eles sempre evocam, eles sempre despertam algum tipo de emoção, algum tipo de sentimento, alegria, uma lágrima corre no olhar. E a palavra de Deus vai nos ensinar que existe uma recomendação que deve ser observada por todos nós quando vamos participar da ceia do Senhor. Nós criamos como igreja uma série de observações, nós criamos uma série de ritos. Tem gente que fala comigo assim: pastor, eu estou em pecado, será que eu posso participar da ceia? Irmão, se a gente for esperar um culto para entrar todo mundo sem pecado aqui nessa igreja, é melhor fechar a igreja. Porque eu não sei você, mas só eu hoje, depois que eu saí da cama, eu acho que eu já cometi como eu sou uma pessoa boa, uns 2 pecados pelo menos. A questão não é essa. E eu não estou aqui de forma alguma incentivando qualquer pessoa a uma vida sem compromisso com Deus. Mas para mim a grande orientação que o apóstolo Paulo vai nos dar em 1 Coríntios, no capítulo 11, sobre a ceia é a seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Antes de eu participar desta mesa, eu preciso sondar o meu coração. Porque talvez, irmãos, a coisa mais fácil do mundo seja sondar o coração do outro. Alguém já disse com muita propriedade que a gente pode se aproximar da Bíblia de 2 maneiras. Quem aqui já trabalhou na roça vai saber do que eu estou falando. Você pode se aproximar da Bíblia como quem se aproxima de uma pá. E a pá funciona mais ou menos assim: você pega aqui e joga. E aí, quando você se aproxima da palavra de Deus, como quem se aproxima de uma pá, você ouve algo e fala assim: ah, isso é para fulano, isso é para cicrano, que pena que fulano não veio, olha, eu vou mandar esse culto para fulano assistir. Mas a gente também pode se aproximar da palavra de Deus como quem se aproxima de uma enxada. E a enxada você marca no chão e traz para perto. A gente, quando está aqui no culto, ou quando estamos num momento devocional, o foco não é a vida do outro, o foco não é a história do outro. Irmão, eu não estou aqui para examinar a vida dos céus. Eu não estou aqui para examinar a vida da Laine. Eu não estou aqui para examinar a vida do Gabriel, nem da Érica, que é a minha esposa. O exame precisa ser do meu coração. E eu quero ler com você um texto que vai falar de uma das páginas mais tristes da história do povo de Israel. E a minha oração é que Deus nos livre de, nesse autoexame,
chegarmos a esse mesmo diagnóstico. E a palavra de Deus diz assim: então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira ao lado da estrada, e estava atento, pois em seu coração temia pela arca de Deus. Um homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa este tumulto? Então o homem correu a contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam imóveis, de modo que já não conseguia mais enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. O que aconteceu, meu filho? Perguntou Eli. O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. E houve grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. E durante 40 anos ele havia liderado Israel. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e de que o sogro e o marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Ela, porém, não respondeu nem deu atenção. Deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: a glória se foi de Israel. Porque a arca de Deus fora tomada, porque o sogro e o marido haviam morrido. Depois acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E pedimos-te, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Malu, eu vou fazer um pedido a você. Deixa o verso 21 projetado aqui. E eu quero chamar a sua atenção para esse nome que está escrito aqui. Icabode. A glória se foi. Icabode pode ser traduzido também como a glória foi expulsa, foi exilada, não há mais glória. Ou em outra versão, aonde está a glória? Irmãos, como é que a vida da gente desencaminha de tal forma que dias gloriosos se tornam dias inglórios? O que será que a gente faz, ou o que será que a gente deixa de fazer, ou deixou de fazer, para que o brilho de Deus, que já foi marca na minha vida e na sua vida, em algum momento se torne apenas uma lembrança? Por que será que nem tudo que começa tão bem termina tão bem? Por que será que amores esfriam? Por que será que relacionamentos perdem o brilho? Por que será que a vida com Deus às vezes deixa de ser tão pungente? Bem, o diagnóstico é esse: Icabode. A glória havia abandonado o povo.
Mas para que a gente possa entender melhor como o povo chegou a esse momento, é importante nós compreendermos que estas coisas não aconteceram no estalar de dedos. Foi um processo, não foi um ato. Na verdade, nada ou quase nada na vida da gente acontece como um ato. Essa semana a gente estava celebrando, junto com a Natália, a nomeação dela lá no Diário Público da União. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente foi um ato. Foi nomeada no tribunal. Glória a Deus. Um dia desse a gente estava celebrando a aprovação do pastor Alcides na OAB. Para a gente foi um ato. O outro dia desse a gente estava orando pelo Igor, que estava indo para São Paulo fazer o mestrado junto com Érica lá na USP. Para a gente foi um ato. No outro dia eu estava casando o Marcos e a Milena. Para muita gente foi um ato, mas na verdade todas essas ações foram precedidas de um processo. O momento era triste, irmãos. A ideia da glória partir não significava necessariamente que Deus não mais estaria com o seu povo, mas significava que o brilho da ação de Deus não mais se manifestaria no meio do seu povo. E talvez você me pergunte, pastor, mas esta mensagem está no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, será que pode acontecer um novo Icabode? Será que a glória do Senhor pode nos deixar, pode nos abandonar? Bem, quando leio Paulo, escrevendo a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 ele diz o seguinte: não extingais o Espírito. E a ideia ali é de um fogo que vai sendo abafado. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 3, verso de número 20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Essa palavra não foi dirigida a pessoas que não conheciam ao Senhor. Esta palavra foi dirigida a uma igreja que tinha tudo, mas não tinha o principal, porque Cristo estava do lado de fora. Irmãos, que Deus nos livre de que seja dito, ou de que seja diagnosticado na minha vida e na sua vida, na vida desta comunidade, um Icabode, foi-se a glória. Mas qual é o caminho para que isso ocorra? Quando nós olhamos para a história, nós percebemos, irmãos, que o primeiro passo para que Icabode pudesse nascer e se tornar uma realidade foi relacionado à falta de integridade na liderança. Deixa eu dizer um negócio para você aqui. Nada acontece, nada muda, nada se estabelece, nada avança sem um líder. Seja lá o que for. Quantas pessoas aqui que são professores e professoras nós temos aqui? Levanta a mão. Obrigado. Eu já fui professor também. Toda escola tem aquela turma. Pode ser educação infantil, ensino médio ou ensino superior. Estou enganado, irmãos? Aquela turma que você acorda e fala assim: Jesus, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato todo mundo. Então você ora pedindo paciência. Mas lá naquela turma, tem dia que o presídio está tranquilo.
E geralmente o dia que o presídio está tranquilo, você olha, é porque um elemento não foi à aula. Você ora a Deus, espera notícias sobre o atestado médico dele, dizendo ele está bem, mas nos próximos 15 dias não vai aparecer. Irmãos, quando chega essa notícia, eu tinha um aluno, menino perturbado. Eu lembro uma vez que ele arrebentou o pé. A mãe foi na escola e falou: professor, esse mês ele não vem mais. Eu corri no calendário para ver que dia do mês era. Porque se for dia 28, 29, 30, 31, semana que vem o encardido está aqui de novo. Mas era dia 10. Irmãos, naquele dia eu quase dei um culto em ação de graças. Eu dei uma oferta na igreja. Eu fiz uma festa. 20 dias sem aquela peça, a aula seria outra. Liderança. O texto vai falar, no capítulo 2 de 1 Samuel, verso de número 12 e 13, o seguinte: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Se você ler a história dos filhos de Eli, você vai perceber que mesmo sendo sacerdotes, eles não levavam a sério a missão que tinham recebido. Roubavam, se deitavam com as mulheres que iam ao templo. O verso, no capítulo 2 ainda, no verso de número, deixa eu voltar aqui, gente, estava na Bíblia, verso de número 17, 2:17, olha o que diz a Bíblia, desculpa Manu, diz assim: o pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Irmãos, talvez você não seja um sacerdote do ponto de vista religioso, mas se você é marido, você é o sacerdote do seu lar. Você, como cristão, um dos princípios que nós recebemos da reforma e ficou gravado no nosso coração é o princípio do sacerdócio individual universal de todos os cristãos. Você não precisa mais de um mediador para chegar a Jesus, porque o sacerdote fazia mediação. Não precisa mais, você tem livre acesso. E às vezes, irmãos, nós estamos tratando de maneira irresponsável aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Essa palavra não é só para mim que sou pastor, e outros pastores que aqui estão. Essa palavra não é só para quem está no louvor. Essa palavra não é para quem só trabalha na recepção, ou trabalha com criança, ou em alguma área da igreja, no som, na mídia, na projeção. Essa palavra tem a ver com todos nós, porque todos nós recebemos um dia oferta da parte do Senhor. Sua vida é uma oferta dada por Deus. Sua família é uma oferta que Deus colocou nas suas mãos. O seu trabalho foi uma oferta que Deus te deu. As oportunidades Deus tem colocado nas suas mãos. E às vezes, irmãos, a gente vive como se não tivéssemos que prestar contas a Deus. Tem uma diferença muito grande entre a minha geração e a geração, por exemplo, do Charles, do Pedro, da Ana Júlia. A minha geração foi criada com medo de Deus. Quem aqui, quando criança, morria de medo de Deus? Levanta a mão, por favor. Mas a gente morria de medo. Uma das primeiras canções que eu aprendi na igreja foi:
Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, mãozinha, no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, olhinho, no que vê. Aí depois era cuidado, olho, boca, mão e pé. A gente morria de medo. Irmãos, algumas coisas a gente não fazia. Não era por temor a Deus, não. É porque a gente pensava assim, se eu fizer, na minha vez vai dar errado. Eu já deixei de, estou confessando a vocês, eu já deixei de pecar, de cometer alguns pecados, que eu falava assim, rapaz, se eu fizer. Eu lembro que lá na minha cidade, Rio de Janeiro, o carnaval é muito forte, e uma das escolas de samba fez um desfile onde tinha uma ala de música clássica, negócio muito bacana, e um irmão que era líder do louvor da igreja, tocava violino, e foi para o desfile. A gente vai se ver na Globo. Irmãos, quando a Globo chamou, passa o irmão. Eu falei, rapaz, tá vendo que eu não posso num negócio desse? Eu era adolescente, eu lembro que eu queria ir no show do Lobão. Quem aqui lembra do Lobão, quando ele ainda cantava? Vida, vida, vida. Então, eu queria ir no show do Lobão. Tinha uma senhora que trabalhava na nossa casa, ela falou, servo de Deus. Esse povo que é meio crente, que é muito crente, quando diz assim, servo do Senhor. Tércio Ribeiro, eis que o Senhor te fala. Meu irmão, a gente morria de medo. Quando dizia, vai ter profecia no culto, você dizia, vão entregar meus pecados. A gente morria de medo. E ela falou comigo assim, Tércio Ribeiro de Souza, você pode ir no show do Lobão, mas quando você chegar lá, na entrada da casa de show, você vai ver um bicho grande, de braços abertos. Você vai voltar de lá correndo até em casa. E de lá até em casa dava uns 30 quilômetros, irmãos. Você acha que eu fui nesse show? A gente tinha muito medo. Hoje, nós fomos para o outro extremo. Deus é um chapa, Deus é BFF. Deus é meu fechamento, eu posso fazer o que eu quiser, porque no final, Ele vai dar um jeito para dar tudo certo para mim. Porque se o meu pai não me disciplina, se minha mãe não me disciplina, sendo eles imperfeitos, Deus que me ama muito mais do que eles também não vai me disciplinar. Então a gente perdeu o filtro total. A gente perdeu o temor geral. A gente hoje não tem nenhum pudor mais com aquilo que algumas gerações atrás nós morríamos de medo. E aí eu preciso dizer a você que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não desejo que você viva a neurose que a minha geração viveu. Mas eu também não quero, em nome de Jesus, que você viva uma vida largada, sem compromisso com Deus, sem preocupação com o seu testemunho, como muitas vezes eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. Os filhos de Eli desprezavam o Senhor. Você sabe o que é desprezo? Você sabe o que é desprezo? Você já foi alvo do desprezo de alguém? Você já conviveu com uma pessoa que você dedicou amor, atenção, carinho e a pessoa te desprezou? Pois bem, às vezes é assim que tratamos o Senhor Deus. Ele nos dedicou amor, carinho, dedicação, entregou o seu filho para morrer na cruz no nosso lugar e nós o tratamos com desprezo. É caminho para Icabode.
Uma segunda coisa que me chama a atenção, e eu quero me deter nesta segunda coisa, até pelo avançar da hora, é que caminhamos para Icabode, quando fazemos de Deus, não a força da nossa vida, mas um amuleto em meio às nossas batalhas. Deus deixou de ser a força das nossas vidas para se tornar um amuleto em meio às batalhas. Se você olhar no capítulo número 4, você vai ver que aconteceram 2 batalhas. Nós só lemos o resultado da segunda. Na primeira batalha contra os filisteus, 4.000 homens morreram. Então eles tiveram a seguinte ideia. Capítulo 4, verso de número 3, diz o seguinte: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Irmãos, Deus não é amuleto de ninguém não, tá? Ai, pastor, eu gosto de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Não é pecado, não. Se você gosta do Salmo. Mas se você acha que aquilo ali é como um incenso gospel, você está por fora. Eles apanharam na primeira batalha. Aí sabe o que eles fizeram? A gente tem que levar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um móvel. Dentro dele tinha a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei, o maná que o povo comera. E aquela arca era uma representação da presença de Deus. A dor da mulher no parto e a sua morte não foi decorrente simplesmente da morte do seu marido e do seu sogro. É interessante que ela não citou o cunhado que tinha morrido também, né? Eu acho que desde os tempos bíblicos, cunhado já é um assunto complexo. Não foi porque o marido e o filho tinham morrido. Ela lamentou porque a arca foi levada. O pessoal foi lutar e levou a arca como amuleto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você põe o alimento e agradece a Deus antes da refeição, o que passa na sua mente, no seu coração? É apenas um ritual que foi passado para você? Ou há na sua mente e coração um sentimento de gratidão e reconhecimento que sem o Senhor você não teria conseguido aquilo? Às vezes, irmãos, nós estamos usando Deus como um amuleto. Às vezes, crente gosta muito de falar dos outros, né? Crente, às vezes, é complicado. Então, a gente fala mal do católico, a gente fala mal do espírita, a gente fala mal de todo mundo. Um dia eu estava caminhando com uma pessoa, passou um carro onde estava um adesivo, que é muito comum naqueles que são católicos praticantes. Um adesivo que diz assim: domingo sem missa, semana sem graça. E a pessoa falou comigo assim: que adianta? Vai domingo na missa, mas na segunda é um jumento com a esposa, é grosso com os funcionários, não adiantou de nada. E eu fiquei pensando, irmãos, muitas vezes na minha vida, que tipo de relacionamento eu tenho com Deus? Deus é a força
na minha vida? Ou ele é apenas um amuleto? Pelo sim, pelo não, eu orei. Por alívio de consciência, eu orei. Hoje, e aqui eu quero concluir, eu fui ao mercado com a Érica, e quando nós voltamos, vi um camarada num carro e começou a discutir com uma pessoa que estava do outro lado. E o cara abaixou o vidro, mas o cara xingou tanto palavrão que eu nem conhecia. Aos 49 anos eu falei, gente, eu nunca ouvi isso, ó. Minhas configurações de palavrão foram atualizadas com sucesso. Aprendi uns 4 hoje. E aí depois que o cara virou, um adesivo enorme no carro dele assim, Deus é fiel. Aí eu falei, porque você, cidadão, aí eu julguei, irmão, porque você é muito, mas muito infiel. Eu disse, Érica, lá no Rio, tinha uma época que o pessoal botava a Bíblia dentro do carro para não ser assaltado. Aí os bandidos perderam respeito pelos crentes, e agora o pessoal está colocando, às vezes, até quem não é, um adesivo enorme de São Jorge, atrás, umas frases assim meio trevuda. Aí o bandido sai de perto, ou às vezes leva com tudo. Tem gente que está usando Deus como um amuleto. Eles foram para a guerra, perdemos porque faltou a arca, pega a arca. Morreram 4.000 sem a arca, morreram mais 30.000 com a arca, 34.000 num só dia, porque eles foram para lá, não fazendo de Deus a força da vida, mas fazendo de Deus um objeto de sorte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A minha pergunta para você é: será que a glória de Deus continua brilhando na sua vida? Ou será que já houve um tempo em que você amou mais o Senhor do que você ama hoje? O diagnóstico foi triste. Mas é interessante que esta guerra começa num lugar. Você pode colocar para mim aí, Malu, 1 Samuel capítulo 4. No verso 1. Diz assim: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel, e nessa época os israelitas saíram da guerra contra os filisteus. E eles acamparam em... Qual é o nome do lugar que eles acamparam? Está escrito aí, dá para você ler? Qual o nome do lugar? Não, gente, vamos melhorar. Senão ninguém vai para casa hoje, estou brincando. Eles acamparam aonde? Ebenezer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você ouve esse nome Ebenezer, você lembra de coisa ruim ou de coisa boa? Eu lembro de coisa boa. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O primeiro Ebenezer que eles pararam foi um lugar de derrota. Mas quando você vai lá para 1 Samuel capítulo 7, mesmo 1 Samuel capítulo 7, no verso de número 12, 1 Samuel 7, verso 12, diz que eles se acamparam entre Mispá e Sem. Samuel pegou uma pedra e lhe deu o nome de quê? Qual foi o nome da pedra? Lhe deu o nome de
Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe o que Samuel fez? Samuel, ele foi um instrumento de Deus para ressignificar uma realidade. Aquele primeiro Ebenezer significava: fomos derrotados. O novo Ebenezer estava dizendo: o Senhor nos tem ajudado, o Senhor nos tem fortalecido. Pode ser que hoje, ao examinar o seu coração, você fale assim: pastor, está ruim, está mal. Eu quero dizer para você que o Senhor está aqui, e você não precisa ficar no primeiro Ebenezer. Você pode sim viver o segundo Ebenezer e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. O lugar que foi reconhecido como lugar da sua derrota pode se tornar o lugar da sua vitória, para a glória de Deus. É isso, irmãos, que a cruz nos faz lembrar. O lugar de dor, o lugar de morte, se transformou no lugar de vida. Hoje nós temos essas princesas nos ajudando na celebração da ceia do Senhor. A mesa é do Senhor, e se você é do Senhor, eu quero convidar você a participar dessa mesa, crendo que um novo Ebenezer há de ser erguido na sua vida. Vamos adorar ao Senhor enquanto as princesas vão estar servindo ao povo de Deus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que Deus vais, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pra sempre reinarás. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que viverás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Pois o Senhor nos buscar, pra sempre reinará. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives. És invencível, incomparável, hoje pra sempre. Vamos ficar em pé, irmão. Celebrar esse nome que é sobre todo nome. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Essas princesas que estão aqui mais cedo, elas que prepararam as bandejas para que vocês pudessem ser servidos nesta hora. Você pode aplaudir ao Senhor em gratidão pela vida delas? Pastor, eu estou com a mão no cálice. Aí é que a gente descobre a importância do outro. Vem aqui, Vitor. Eu não consigo bater palma, mas aqui com ele, ó. Pronto, ó, bate palma na mão do outro, ó. Um segura a mão. Além de bonita, é inteligente, né? Se a gente ficasse aqui, só eu não iria dar certo. Deus abençoe a vida de vocês. E vocês vão ficar aqui comigo. Vocês vão participar de tudo hoje. Fernanda, me ajude aqui. Pode pegar as outras bandejas. Obrigado. Pegue um cálice para você. Irmãos, as nossas crianças são do Senhor. A mesa é do Senhor. E se você é do Senhor, você não pode ficar fora da mesa. A palavra de Deus nos diz que na noite em que o Senhor foi traído, Ele, tendo dado graças, tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. E ordenou, irmãos, que comêssemos do pão em memória dele. Por isso, como nos ordenou o Senhor Jesus, comamos o pão. Dessa música? Pode cantar um pouco dessa música? O rei está voltando.
Bíblia nos vai dizer que depois de cear o Senhor Jesus, depois ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E Jesus disse, irmãos, que sempre que comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, nós estaríamos anunciando a sua morte até o dia em que ele voltar. Como nos ordenou Jesus, bebamos o cálice. Irmãos, eu creio na volta do Senhor Jesus. Vamos cantar só o coro. O Rei está Obrigado. voltando. Está soando o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. A minha pergunta é: você pode aplaudir o nome do Senhor? Se o Senhor retornar no dia de hoje, se nesta noite a trombeta soar, você está preparado para encontrar-se com Jesus? Você está preparado para ouvir as palavras que Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo? Eu não estou perguntando se você tem uma religião, se você é gente boa, se você é má pessoa. O que eu estou perguntando é: já houve um momento em sua vida em que você entregou-se a Jesus, entregou a sua história nas mãos do Senhor, foi selado com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo e entregou o controle da sua vida a Ele, passou a viver em novidade de vida? Olha, se não houve esse momento, a trombeta pode soar a qualquer hora e você precisa estar preparado. Se você hoje quer dizer assim: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu preciso de Jesus, eu me entrego ao Senhor, aí no seu lugar, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. E se você nesta noite quer dizer: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, aonde você estiver, levante a sua mão e eu quero orar por você, aonde você estiver. Há alguém entre nós, alguém afastado que hoje quer dizer: pastor, eu quero voltar para Jesus? Levante a sua mão e eu vou orar por você. Talvez você esteja nos acompanhando pela internet e hoje você deseja entregar a sua vida ao Senhor. Se este é o seu desejo, aí aonde você está, vá até o chat e escreva aí no chat: pastor, eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu estou recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Mais uma vez, o Rei está voltando. Está voltando a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Amado Deus, obrigado pela certeza
de que em Ti foram feitas novas todas as coisas em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, e ajuda-nos, Pai Santo, a perseverarmos em Ti, em nome de Jesus. Amém.